Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos continuar aqui no Quinta com a Palavra, estudando, lendo, refletindo sobre o Sermão da Montanha, né? E o trecho do Sermão da Montanha hoje que a gente vai fazer a leitura é do livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 21, que fala sobre o trecho do tesouro no céu. E a palavra do Senhor, ela diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pensando nessas três partes, né, dividindo em três partes esses três versículos, o primeiro verso ele é muito prático. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não é que seja uma condenação você ter riquezas, uma vez mais, não é demonizando a riqueza, mas a percepção é de que não há a segurança no acumular. Não ajunteis os tesouros na terra e não se assegurem pela quantidade de tesouros que você acumula. Não é aí que mora a sua segurança. Tanto é que a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões. Aquilo que não foi consumido pela traça ou pela ferrugem pode ser roubado pelos ladrões. No livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 4, acrescenta exatamente assim: não te fadigues para enriqueceres e não apliques nisso a sua sabedoria. E é justamente para complementar, não perca todas as suas energias para gerar riqueza e não coloque toda a sua sabedoria focada apenas nisso. Voltando para a nossa segunda parte, lá no verso 20, a palavra de Deus diz assim: mas ajunteis tesouros no céu, porque, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Então, o verso 20, ele vem para dizer exatamente que se não ajunte tesouros na terra, porque aqui existem a traça, a ferrugem, alguma outra coisa pode consumir essa riqueza ou ainda pode ser roubada. O verso 20 ele já diz para a gente juntar os nossos tesouros nos céus, porque lá não tem traça, não tem ferrugem que possam consumir e os ladrões não conseguem nem minar e nem roubar. Por quê? O Senhor Jesus ele aborda dessa forma, porque sendo prioridade das nossas ações, do nosso empenho, a ponto de, aí sim, fatigar o nosso corpo, quase esgotar as nossas forças, essa prioridade ela tem que ser em prol daquilo que não pode ser corrompido, daquilo que não pode ser perdido e daquilo que os ladrões não podem roubar. Ou seja, o nosso tesouro espiritual, a nossa intimidade com o Senhor. Então, novamente eu deixo esse reforço, Você ampara nesse versículo para se esconder. O que eu quero dizer com isso? Esconder a sua falta de disciplina, ou a sua falta de interesse, ou a sua falta de empenho. Não, o cristão ele não pode e ele não deve ser nem desocupado e nem encostado. A gente tem que ser, sim, produtivo. Mas a primícia, nós costumamos dizer, da nossa produtividade e do nosso empenho, ela é devida ao Senhor. O nosso melhor é devido ao Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele conclui com isso o raciocínio lá na terceira parte, que é o verso 21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você se desgasta, ou eu me desgasto, no acumular de bens aqui nessa terra, ou na segurança da quantidade daquilo que eu possuo, a gente está priorizando, certo? E a gente não tem que priorizar isso, o acumular, a segurança dos bens, como disso dependesse a nossa vida e a nossa existência. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente realmente, como diz a palavra, a gente coloca o nosso coração, coloca o nosso ser, coloca a nossa intenção, o nosso amor na riqueza, em tudo que aqui existe. E quando a gente faz isso, nós colocamos toda a nossa essência naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro e não na palavra da verdade e na palavra da esperança
e no Senhor. Então, esse é o alerta do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós possamos criar, construir, tudo aquilo que nós possamos prosperar aqui nessa terra, nós acabemos para juntar coisas aqui, porque tudo que existe aqui, no piscar de olhos pode não existir mais. Então, nos concentremos a produzir, sermos ativos, sermos, sim, prósperos espiritualmente, porque tudo aquilo que nós fazemos, né, pensando e intimamente ligados ao Senhor, nós juntamos tesouros nos céus, e esses tesouros ninguém poderá roubar, ninguém poderá minar, ninguém, num piscar de olhos, ele não some, ele é construído para a eternidade. E a gente priorizando tudo aquilo que pode ser, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é bom aos olhos do Senhor, nós preocupando em juntar esses tesouros nos céus, nós mostramos que os nossos corações estão efetivamente nos céus. A nossa prioridade está nos céus. Alguns mais versículos eu queria deixar para você nessa noite, que falam também sobre esse aspecto, né? De onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, o tesouro no céu, para dar uma ilustrada para você no que o Senhor Jesus ele queria dizer. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança deles na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei e nem te desampararei. Ainda, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Também no livro de Mateus, mas lá no capítulo 19, versículo 21, diz assim: O Senhor Jesus disse ao moço rico: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ainda também no livro de Lucas, no capítulo 12, versos 23 e 24, diz assim: Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm a despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E também, ainda no livro de Lucas, mas mais para frente um pouquinho, no capítulo 18, nos versos 22, diz assim: E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E também no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 19, diz assim: Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. E no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa é a riqueza que o Senhor quer e pensa para nós, como melhor para nós nos esforçarmos, nos empenharmos e acumularmos. É a riqueza da vida eterna, da vida com Ele. Eu espero que essa palavra ela tenha sido uma bênção para ti. E se o Senhor assim permitir, eu volto na próxima quinta-feira comentando mais um pouquinho das instruções do Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Mais uma vez, muito obrigada pela tua companhia e que Deus te abençoe.